Olá, muito bom dia, senhor Sérgio Vitor. O senhor já pode me ver aqui? Posso sim. Bom dia, pessoal. Muito bom dia, nós agradecemos pelo espaço. a sua disponibilidade em estar conosco aqui. E, senhor Sérgio, um momento bem interessante. O senhor é suspeito aí, né, do coronavírus. Como é que está para a gente começar, antes de mais nada, como está o senhor e como é que está esse estado aí para o senhor? Bom, eu estou muito bem de saúde, né? Eu curiosamente, estou na categoria suspeito já há 11 dias. Então, por um lado, eu torço agora para que o resultado seja positivo, porque em 3, 4 dias aí eu já vou estar curado. E, por outro lado, mostra o quanto a gente está atrasado nos números reais de suspeitos, né, de notificados positivos contaminados. Aí. Porque se eu estou há 11 dias esperando, imagina que o número real pode ser muito maior do que a gente tem hoje. E como você falou, o senhor está aí há 11 dias esperando. E como é que está sendo feito esse isolamento aí? O senhor está na sua casa, com a sua família, tem parado de fazer as suas movimentações políticas? Como é que está nesse momento o isolamento? Eu estou em casa desde segunda, né, passada, que eu fui fazer a coleta para o teste aqui em Taubaté, na UPA Central. E estou mantendo a distância saudável aqui da esposa e filha, né, com toda a higiene possível para, caso eu esteja positivo, não ter tido passado para elas. Estou isolado num cômodo, então é muito ruim, né? Você está em casa, dentro de casa, afastado da família. E desde então que não saio de casa, né? Pois é, deputado, o senhor citou aí no começo da nossa entrevista uma coisa interessante. A respeito do número de casos que pode ser muito maior. Como é que o senhor é um deputado estadual aí, como é que o senhor está vendo as ações efetivas do governo frente a toda essa situação em que está particularmente o Estado e, claro, o Brasil? Como é que o senhor está vendo aí a atitude dos nossos políticos também? Sim. Só reforçando também, até a primeira pergunta, a gente não parou de trabalhar 1 minuto, né? A gente tem estrutura para fazer home office, como eu já também sou um deputado bastante regional, né, e fico bastante aqui no Vale do Paraíba, a gente já tem toda a estrutura montada para a equipe continuar trabalhando à distância, então a gente continua trabalhando e trabalha até mais agora nesse momento. Eu tenho visto com bons olhos as ações, tanto do governo federal quanto do estadual, as ações, né? Acho que vale reforçar que as falas do Bolsonaro não têm ajudado nesses últimos dias, mas as ações tanto do ministro da Saúde quanto do governo estadual e dos municipais aqui da região estão sendo bem feitas. A gente precisa, é importante, seguindo todos os estudos e todos os casos dos outros países, é importante que a gente tenha esses 14 dias de quarentena e de respiro. Para quê? Para a gente poder aumentar a nossa capacidade de leitos, para a gente conseguir fazer a contratação dos testes e para a gente conseguir se estruturar e aprender um pouco mais sobre o vírus e como ele age e quais são as principais áreas de risco, né? Então, essa quarentena inicial foi importante para a gente ganhar um respiro e vale lembrar bem também que as áreas essenciais continuam trabalhando, a indústria continua trabalhando, a economia não parou completamente, né? Isso é importante a gente ressaltar. Tem bastante gente que está trabalhando e que deveria estar trabalhando. Tem também muita confusão sobre o que pode e o que não pode. Então, eu estou vendo que tem comércio fechando que não precisava estar fechando. E lojas de construção, por exemplo, eu sei que em Caçapava eu vi reclamação de alguns colegas da área da construção civil. É importante a gente entender exatamente o que está acontecendo, para a gente não ser mais rigoroso do que precisa e também não ser mais brando do que precisa. Nesse momento, o meu mandato está focado em 3 pilares principais, né? 1, garantir informação correta, porque parece que a gente está mais tempo combatendo fake news do que combatendo o vírus. 2, cobrando, propondo e fiscalizando o Estado para garantir medidas que salvem vidas. E 3, propondo, cobrando e fiscalizando o Estado para garantir medidas que mantenham a nossa economia viva.
Tá certo, deputado. Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alesp, da Assembleia Legislativa. E a ciência e tecnologia são vitais num momento como esse, né, de crise na saúde, trabalhando aí em conjunto também com a saúde. Que medidas o senhor está vendo aí no estado de São Paulo, seja aí do seu home office ou no contato com outras pessoas, para que, de sua parte, possa ter aí medidas prontas no combate ao coronavírus? Legal. Apesar de presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, né, a gente tem uma parte técnica muito frágil dentro da Assembleia, né? Então, as agências de fomento disponibilizaram recursos para apoiar estratégias, iniciativas, pesquisas, startups aí, que tenham produtos ou soluções para ajudar no combate do coronavírus. E o Estado também as universidades estão apoiando, todos os institutos médicos também estão apoiando, para a gente definir melhores protocolos, para a gente definir uma maneira melhor de atacar esse vírus quando acontece a internação, né? Então, agora é hora de contar com a academia, né? E com os nossos pesquisadores e cientistas aí. E com relação à Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, como está sendo feito? Ela foi paralisada? Está sendo feito reuniões, votações à distância? Como é que está o trabalho especificamente na Alesp? Legal, a gente fez o teste no começo da semana para votação virtual. Então ontem até foi um dia histórico para a Assembleia, né? Foi a primeira votação virtual que aconteceu dentro da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Eles votaram a constitucionalidade do decreto de calamidade dos municípios. Foram 3 projetos. O projeto do Estado, o dos municípios e do município de São Paulo, que tem um Tribunal de Contas próprio e por isso foi votado separado. E aí na segunda-feira deve ir para o plenário com todos os deputados, né? Perfeito. E Sérgio Filtro, a gente está aqui acompanhando o seu trabalho, fazendo a nossa lição de casa e pesquisando. Um dos temas que você abordou nas suas redes sociais recentemente foi o quesito do fundo eleitoral. Como é que o senhor vê essa questão do fundo eleitoral, especificamente nesse caso de pandemia aqui no nosso país? É inacreditável eu ter que explicar isso para um cidadão que vai perder o emprego, que vai perder grande parte das suas economias, ou que vai ver sua empresa perder o faturamento por 15, 20, 30 dias, que os nossos políticos utilizam 3 bilhões de reais, 1 bilhão para fundo partidário, para financiar partido, e 2 bilhões de fundo eleitoral para bancar campanha de partidos quaisquer aí. Sou suspeito para falar, né, porque eu sou do Partido Novo, está até aí na tela, mas então entendo a minha suspeição, mas o Novo é o único que não usa e se recusa a usar esse recurso, que é um tapa na cara do cidadão, ter 3 bilhões de reais para partido político se financiar e para político fazer campanha. Um detalhe, a gente tem 27 milhões em caixa, o Partido Novo hoje tem 27 milhões de reais em caixa. No começo do ano de 2019, a bancada federal conseguiu colocar um projeto de lei para votar para que a gente devolvesse, na época a gente tinha 4 milhões de reais, a gente devolvesse para o Tesouro e votaram não, derrubaram o projeto. Hoje a gente tem 27 milhões, está tentando derrubar, está tentando devolver e não consegue, não tem lei para isso. Se a gente comprar, por exemplo, a gente poderia comprar 360 mil testes teste do coronavírus e doar para um hospital, para uma região, mas é ilegal e isso poderia dar problema para o partido. Não, depois dessa. Deputado, a gente está vendo aí as medidas que o senhor e os deputados aqui de São Paulo estão tentando fazer em frente a essa nova pandemia. Tem algo mais que o senhor queria ressaltar da sua frente de atuação aí contra essa pandemia aqui no estado? Sim, tem. Como eu falei para vocês, então a gente está 3 pilares, né? O garantir informação correta, e aí é via redes sociais, ou para garantir vidas. Então, conhecendo bem a região, a gente está brigando bastante pela utilização das nossas estruturas já prontas, né? Então, o Hospital de Caraguá foi uma solicitação que a gente fez, outros deputados também fizeram, e que vai ser utilizado nesse tempo de pandemia. Tem o Hospital São Lucas de Taubaté, que a gente espera que ele seja vendido em breve, e aí também o Estado e o município podem ir lá e contratar leitos de UTI caso necessário. A gente tem o Hospital Municipal Universitário de Taubaté,
que tem espaço para ampliação, para a gente conseguir também ter mais leitos. O que a gente quer é o seguinte, no caso de crise, que a gente tenha estrutura de saúde adequada. E no caso de economia, a gente propôs para a Secretaria da Fazenda que ela adiasse o pagamento de ICMS por pelo menos 60 dias, porque hoje o que as empresas precisam é de caixa, né? Hoje o que as empresas precisam é de respiro para poder pagar suas contas, seu aluguel, folha de pagamento, enfim. Então, as medidas de adiamento de imposto é uma medida importante e, por outro lado, linhas de crédito com juros baixos e boas carências para que os empreendedores consigam ter acesso sem burocracia e, de novo, passar por essa fase turbulenta que viveremos aí nos próximos dias. Pois é, senhor deputado estadual do Novo aí, o senhor Sérgio Vitor, nós agradecemos aqui a sua presença e ratificamos que na qualidade de mídia séria, preocupada com o contexto de verdade e contra as fake news, nós estamos sempre abertos para notícia de fato, de verdade e que leve realmente a essa população que nesse momento aqui em todo o nosso Brasil, particularmente em nossa região, se vê aí muito preocupada com um futuro imediato em que, infelizmente, boa parte da classe política parece não lembrar que o cidadão vai viver com essa pandemia ainda um bom tempo depois. Nós agradecemos demais a sua presença aqui. Claro, esperamos um brevíssimo restabelecimento da sua saúde aí, porque como nós todos sabemos, a luta que vem pela frente não vai ser fácil. Nós agradecemos a sua presença no Abre Aspas de hoje, senhor deputado. A gente que agradece, é importante veículos como o de vocês que passam a informação correta aí, porque de fato a gente está vivendo um momento onde a gente recebe 1 milhão de mensagens por WhatsApp que não fazem sentido algum e a gente vê pessoas acreditando nisso. E é importante que a gente tenha a informação correta para a gente tomar decisões melhores. Por isso eu parabenizo vocês aí da SP Rio+, que estão fazendo um excelente trabalho. Obrigado pela oportunidade e um ótimo dia para vocês. Muito obrigado, um ótimo final de semana e, claro, melhoras muito breves aí. Obrigado.